Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência agora no vídeo 305, né? Sequência na questão de número 728 do Livro dos Espíritos. Então, Kardec fez mais uma pergunta, e os bons espíritos responderam. Então, nós ainda nos encontramos no meio da resposta. Então, olha só para você ver a sequência. Vamos voltar um pouquinho só para poder darmos sequência. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição é estas que obedecem a um duplo fim, né? Manutenção do equilíbrio na reprodução. É natural. É natural que isso realmente... isso é verdadeiro. Manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior que sofre a destruição. Então, a única destruição é do invólucro. O que é esse invólucro? O corpo físico, né? O corpo físico do animal, o corpo físico do homem, uma vez que um mata o outro, né? Na destruição, que pode se englobar-se na destruição abusiva, que está relacionado aos transtornos, à perturbação, à obsessão, às trevas. Então, mediante essas influências todas, uma pessoa pode vir a matar a outra. Devido à ignorância, devido à falta de conhecimento, a pessoa mata aquele ser humano achando que está se livrando daquele ser. É uma pura ignorância. Porque a alma, o espírito é eterno. Mas se tratando dos animais, dos vegetais, né? Do mineral, vamos usar esse termo também, mineral. Vamos usar o mineral vegetal, porque nós conhecemos algo no mineral e no vegetal que muitas pessoas não conhecem e que encontra-se em processo de evolução. Só que as pessoas têm que raciocinar. São ciclos evolutivos. São ciclos evolutivos que, dentro de processos de bilhões e bilhões de anos, passam-se por uma matização, num processo de migração e imigração, tanto migração e imigração, você entendeu? Então, olha só para você ver. Os despojos dos invólucros exteriores que sofrem a destruição. Então, só os corpos é que sofrem a destruição mediante aquele processo ali.
Só o corpo. Porque o duplo etéreo, né, dos animais, eles, não vou dizer volatizam, porque volatizar seria desaparecer. Não, tudo tem forma. São recolhidos pelos bons espíritos, encarregados desses reinos, e ali é feita toda uma programação novamente reencarnatória. Os seres que ocupam o reino vegetal e mineral, você entendeu? Existem seres evoluidíssimos que também se ocupam com esses seres, com esse duplo em processo de evolução, quando eles são, suas vidas ali no mineral e no vegetal são decepadas. Então, conforme são decepadas, são interrompidas, aquele princípio ele volta a um estado, né, elaborado pelos bons espíritos para que novamente eles reingressem em novas fases evolutivas. Então, olha só para você ver. E a utilização dos despojos dos invólucros exteriores que sofrem a destruição. Esse invólucro é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. Você entendeu, né? Esse invólucro é simples acessório. É o corpo físico. É a matéria física. É essa roupa. Essa carne aqui física, ó. A alma deixa esse corpo físico aqui, acabou. O que nos impressiona é que muitos cientistas estudam até hoje a massa encefálica de Albert Einstein. Isso é uma ignorância muito grande. Para ver se eles encontram o centro da inteligência de Albert Einstein. Eles nunca que vão encontrar. Porque que existe na massa encefálica as áreas correspondentes a todas as funções do corpo físico, existe. Mas quem coordena aquelas áreas é a alma. A alma deixou aquele corpo, encerra-se toda as funções neurológicas através do tronco encefálico. Encerra-se todas as funções através da morte do tronco encefálico. Cessou-se, eliminou-se os exercícios todo do tronco encefálico e a alma se desligou dali. E ali não existe mais nada. Entendeu? Em matéria de espírito, ali não existe espírito mais. O eu ali não se encontra mais. Mas que quando o eu deixa o corpo físico, bilhões de outros seres
eclode naquele corpo físico e começam a um trabalho assim, olha, magnífico, extraordinário, de desintegração de células. Eles desintegram aqueles núcleos, transformando toda aquela matéria das células, transformando a matéria dos vírus, das bactérias, dos fungos, a matéria em matéria orgânica. O hidrogênio, o oxigênio, os sais, os metais. Você já estudou isso? Estuda isso para você ver. Quantos elementos existem no nosso corpo físico? Que você vai entender o que eu estou dizendo. Agora, conforme vão se dando ali aquela desintegração daquelas moléculas, apenas os corpos físicos das moléculas e dos vírus, dos fungos e das bactérias é que vão se desintegrando e se transformando em matéria orgânica. Porque o princípio ali, num estágio evolutivo que muitos desconhecem, de cada célula, de cada vírus, de cada bactéria, de cada fungo, é extraído conforme a desintegração daqueles corpos que por vezes nós os denominamos como bactérias, células, vírus e fungos e outras denominações também. Os corpos são desintegrados desses seres, que se transformam todos em matérias orgânicas. Mas o princípio, eles são, obviamente, abraçados, recolhidos, armazenados pelos arquitetos siderais. E todos aqueles princípios naqueles níveis evolutivos são reaproveitados em outros corpos que se formarão. Tanto pode serem corpos de animais, porque eles se encontram num nível que nós desconhecemos, quanto pode ser no corpo de um hominal, como pode ser no corpo de um vegetal, como pode ser também no corpo de um mineral. E aí? Vai querer discutir essa situação? Eu estou dizendo de 100% apenas 0,5%. Eu não estou podendo... Olha a minha orelha como é que está vermelha. Eu não estou podendo falar quase nada aqui. Estou levando cada puxão que você nem imagina. Então, olha só. Esse invólucro é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. O eu. O eu é que coordena tudo. O eu sai. O eu sai daquele corpo. Agora, esse sai é relativo. E é complexo também. Porque
a depender da evolução daquele eu. Se ele foi um avarento, um materialista, um apegado aos bens materiais, fica apegado aos bens materiais na Terra, não sabendo nem que deixou o corpo físico. Outros ficam apegados tanto ao corpo que ali, somatizado através do fluido animalizado, ficam apegados ao corpo físico dentro do caixão no túmulo. Vocês não imaginam quantos seres vivem preso dentro dos túmulos junto com os seus corpos físicos. Mesmo depois que o corpo se decompõe todo, depois de 5, 10 anos, ele ali ainda permanece achando que o teu corpo encontra-se intacto. Em obras de André Luiz, nós vemos isso, gente. Quem não lê, quem não lê, que ignora o que eu estou dizendo. Quantas passagens nos livros de André Luiz, esses espíritos narram lá que eles sofriam as picadas dos micróbios, dos vermes corroendo os seus corpos físicos. Você lembrou agora, né, danado? Você entendeu? Então, existe todos esses fatores. Quantos seres que dizem assim, às vezes a pessoa pensa assim, eu vou me matar para me livrar dos problemas que eu possuo. E ele vai e comete um suicídio. Quem comete o suicídio, ele, ao abrir os olhos na erraticidade umbralina, ele percebe que ele não se livrou dos problemas. Tanto é que ele consegue reconhecer que, em vez de se livrar, ele arrumou mais problema ainda. Porque lá ele se vê mais vivo que antes do corpo físico. Porque no corpo físico, pelo menos, ele não via a erraticidade. E lá que ele vai ver a erraticidade umbralina, e além disso, ainda vai carregar com ele a impressão 24 horas incessantemente do ato que cometeu. Quantas pessoas que dizem assim, aqui no túmulo se encerra tudo. Aqui acaba o orgulho, aqui acaba o egoísmo, aqui acaba a avareza, aqui acaba o narizinho empinado. Mentira. Não acaba. Sabe por que não acaba? Porque existe a imortalidade da alma. O túmulo significa nada mais, nada menos do que um processo natural na evolução do ser, onde reencarnar é um processo natural das leis divinas, que damos sequência de existências passadas. O desencarne é um processo natural que faz parte dos desígnios das leis divinas, que damos sequências do plano físico no plano espiritual, e assim incessantemente até nós evoluirmos ao ponto de não necessitarmos mais reencarnarmos em corpos físicos. Mas
nunca se cessa a evolução. Nunca que chegaremos ao ponto de dizer assim: eu não necessito mais evoluir. Eu já me evoluí em tudo, eu conheço tudo. Isso não existe. Você sabe por quê? Porque o único que conhece tudo é Deus. O incriável, o intocável é Deus. Deus não foi criado, ele sempre existiu. Deus nunca evoluiu, ele sempre foi o todo soberano. Nunca evoluiu, ele sempre foi evoluído. Deus é a evolução. E Deus não é egoísta. Sabe por quê? Porque você sabia que Deus se mostra a todos nós? Deus se mostra a todos nós. Você já viu Deus? Eu já vi Deus. Eu já vi Deus milhares de vezes. Eu já vi Deus. Você fica doido, Luiz. É porque você ainda não parou, ainda não raciocinou, não refletiu. Sabe por quê? Porque as leis divinas, as obras básicas diz que Deus se mostra através de sua criação. Deus se faz presente através de sua obra. Então, o que não é obra de Deus? O prédio que o engenheiro construiu não é obra de Deus. Não. Onde é que o engenheiro encontrou toda a matéria para construir o prédio? O engenheiro apenas desenhou o prédio, mas toda a matéria empregada no prédio, ele teve que buscar naquilo que Deus construiu, que nosso Senhor Jesus Cristo elaborou através do fluido cósmico universal. Ué, gente, que isso? Então nós temos que raciocinar. Então nós vemos Deus toda hora. Nós já vimos Deus. Deus nos mostra. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus é o absoluto. Ele é o supremo. Ele é o todo-poderoso. Ele está em todos os lugares. Deus é o presente. Então, olha só. Não é a parte essencial do ser pensante. Quer dizer, o corpo físico é o corpo físico, a alma é a alma, o espírito é o espírito. A parte essencial é o princípio inteligente. A parte essencial é o princípio inteligente. Nós entendemos que sim, que a parte essencial é o princípio inteligente. Você entendeu? Mas você entende que no nível evolutivo que nós nos encontramos, o princípio inteligente, ele não é nada sem o invólucro corporal. Um depende do outro no nível que nós nos encontramos. Até porque nós ainda, o princípio inteligente, no nível que nós nos encontramos, ainda não se tornou diáfano.
para não depender mais do invólucro material. Olha como que a gente tem que raciocinar as coisas. Que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas, porque se passa. Então é natural. O princípio inteligente, ele não se destrói. Entendeu? E cada vez mais ele se elabora, quer dizer, cada vez mais ele se aperfeiçoa nas metamorfoses, quer dizer, nas transformações diversas, porque se passa. Porque quanto mais reencarna e desencarna, mais o ser se purifica, uma vez que ele é dotado de mais dívida. Porque aqueles que não contraíram tanta dívida, não necessitaram e não necessitam da trajetória reencarnatória, tanto quanto todos nós necessitamos. Então a gente tem que raciocinar, gente. Então, quanto mais imperfeito, mais reencarna. Quanto mais perfeito, menos reencarna. Vamos para o próximo vídeo.